Ministra Tereza Cristina vai falar sobre um assunto que preocupa os brasileiros nesse momento assim tão atípico, tão difícil que todos nós estamos passando. É verdade, Zé. A gente está refazendo aqui a conexão com a ministra Tereza Cristina, que você viu, né? Indicando que ela caiu, né? E acho que é um depoimento fundamental que a gente vai ter agora. Né? Epa, a ministra caiu? Não, a ligação da ministra. Essa ainda não está no foco do presidente. A ministra está indo muito bem. Ok, já? Não, a gente está conectando aqui novamente a ministra Tereza Cristina. Deixa eu dar uma boa notícia aqui. Afinal de contas, nasce uma flor. Israel já está prestes a fazer o teste em humanos a partir do dia 1º de junho. O chefe da equipe de pesquisadores, Shen Katz, deu essa informação importante ao The Jerusalem Post. Ele disse que estão agora querendo produzir um componente ativo para droga. Isso vai acontecer nos próximos dias. E ele dá essa data, que está bem próxima, né? 1º de junho, para começar testes em humanos. É uma grande esperança e a ministra está aqui conosco. Ministra Tereza Cristina, certamente nos acompanhando, né, nesse momento difícil e prestando muita atenção no que a agricultura está produzindo para ter a certeza de que não haverá problemas de abastecimento. Bom dia, ministra, é isso? Isso mesmo, bom dia, quero dar um bom dia especial a todos os seus ouvintes, a toda a sua equipe, e dizer que o papel do Ministério da Agricultura neste momento, o papel mais importante que tem tomado todo o nosso tempo é cuidar do abastecimento e acompanhar o abastecimento de todos os produtos produzidos no Brasil para que eles cheguem até a gôndola dos supermercados. Ministra, muito bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, na coletiva anteontem, lá no Palácio do Planalto, a senhora, quando se referiu a isso, disse que o abastecimento no Brasil estava razoavelmente tranquilo. Esse razoavelmente me tirou um pouco a tranquilidade como cidadão. Explica isso, há problemas? Bom dia, Cláudio Humberto. Não, talvez a gente na hora de falar às vezes não se expressa muito bem. Razoavelmente, quando eu disse, eu pensei alguns pontos que a gente tem de atenção e que às vezes tem algum problema pontual e que a gente tem que destravar. Mas eu quero garantir à população brasileira que nós hoje não temos nenhum problema de abastecimento. Nós temos uma atenção especial porque nós estamos terminando uma safra, a colheita da safra de verão, iniciando o plantio da nova safra de inverno, que é a safrinha, que no caso do milho não é mais safrinha, é uma safrona, né, sempre. Então nós temos aí dois cuidados que nós estamos acompanhando muito de perto, dioturnamente. Então o escoamento da porteira para fora, né, para chegar nos armazéns, depois nas fábricas nas indústrias de processamento de alimentos, né, até chegar à prateleira do supermercado. Então, esse é um caminho e a logística aí ela está umbilicalmente ligada com a produção. Então, nós temos que cuidar do que se produz e de como isso é escoado. Depois, nós temos um outro problema que é a vinda dos insumos para chegar de fora até dentro da porteira, que são os fertilizantes, os defensivos agrícolas, as sementes, óleo diesel, enfim. Então, é uma gama enorme de componentes que o Ministério tem que acompanhar, e isso eu tenho feito em conjunto com o ministro Tarcísio, porque as nossas pastas são muito ligadas, mas neste momento mais ainda, porque quando ele tem um problema, é um problema para a agricultura também e vice-versa. Mas retira essa palavra do razoavelmente. Hoje, se temos problemas, álcool gel, algum tipo de produto, mas não produtos, alimentos propriamente ditos.
Ministra, a gente sabe que a agricultura tem segurado as pontas aqui da nossa economia já há algum tempo e acho que agora, mais uma vez, o setor vai ter essa responsabilidade, né? Mas eu queria perguntar para a senhora sobre o lado de lá, né? Em relação a compradores internacionais, especificamente a China, né? Que também teve um baque na sua economia e é um grande consumidor das commodities brasileiras. O que os produtores já estão sentindo em relação a isso? Olha, ontem saiu um relatório lá da economia, o Marcos Truirro me passou ontem pela manhã, e se você olhar todas as exportações do primeiro trimestre de 2020 em relação a 2019, nós tivemos queda de exportações para os Estados Unidos, para a Europa, mas aumentamos para os países asiáticos bastante. E para a China, individualmente, também, em relação ao primeiro trimestre deste ano, em relação a 2019. O aumento foi de 3%. Geral, né? Mas se você olhar no setor agrícola, a soja bateu recorde de novo. Então, a gente tem exportado, nós tivemos um pequeno problema com carnes, e principalmente carne de bovino, porque a China, o período em que ela compra, ela se estoca bastante para carne, é o período lá do Ano Novo Chinês, foi que pegou justamente a época, a semana, né, do coronavírus mais forte lá na China. Então, houve um problema de descarregar navios, essa carga ficou em armazéns frigorificados lá, e aí não pôde ser movimentado na velocidade que se esperava. Então, houve realmente uma demanda reprimida lá na China, e agora é que esses estoques estão saindo e eles voltam a pedir e a comprar novamente. Então, as informações que eu tenho lá da nossa embaixada lá em Pequim é que as carnes começam a ser consumidas, esses estoques já foram deslocados para as várias províncias e que então eles começam a recomprar proteínas do mundo todo. Temos hoje um componente que os Estados Unidos, depois do acordo Brasil-China, habilitou muitas plantas, eles têm um sistema diferente do nosso, que o deles é pré-listing, então é muito mais fácil a habilitação dessas plantas, e aves eles vêm concorrendo com a gente. Mas não temos, neste momento, nenhum problema com as exportações. Uma certa lentidão. E um outro problema que tem atrapalhado muito é a volta dos containers da China para o Brasil, porque esses containers, as empresas preferem que eles voltem cheios para o Brasil. E tem aí um problema de fluxo no transporte marítimo, que não tem ainda, vamos dizer, uma carga suficiente para preencher todos esses containers. Então está tendo uma morosidade, mas nada que seja assim, muito significativo. Então, para a China e para os países asiáticos, nós temos exportado, sim, numa quantidade até um pouco maior que o ano passado. E para os Estados Unidos, ministra? Foi uma queda significativa. Eu agora não estou com esse número aqui na mão, mas eu acho que foi em torno de 7,5%, até um pouco mais, por cento em relação ao trimestre, a esse mesmo trimestre de 2019. Ministra. Sim? Ministra, ontem circularam rumores, ministra, sobre sua saúde, que a senhora teria testado positivo para coronavírus, mas isso a senhora está muito bem, né, aqui na entrevista. Isso procede? Deixa eu lhe dizer, foi bom você fazer essa pergunta, porque nesses tempos em que a informação corre, nem sempre ela é precisa. Eu, atrás, fiz um teste, porque tinha tido contato com várias pessoas que testaram positivo. Então, há mais ou menos uns 20 dias atrás, ou mais um pouco. E o pessoal do HFA me recomendou que fizesse um segundo teste. E, então, eu fui testada ontem novamente, estou esperando, me pediram para não sair de casa. Eu estou, então, em casa aguardando o resultado, que deve sai em 72 horas, deve sair até domingo, esse resultado que eu espero que seja negativo, se Deus quiser. Ministra, em relação ao isolamento, isso de alguma forma está afetando o campo, as plantações, a produção brasileira, a agricultura, a pecuária? De alguma forma, essas medidas de isolamento estão atingindo a produção do agronegócio brasileiro?
Olha, de alguma maneira sim. Eu diria que talvez seja um dos setores menos afetados, porque nós fizemos aí tinha uma lei, depois um decreto do presidente, uma medida provisória, um decreto, e o Ministério da Agricultura fez a portaria dos serviços essenciais. E aí nós colocamos tudo que tinha, que é serviço essencial para a produção, e isso diminuiu um pouco as distorções aí que haviam entre os municípios, que alguns prefeitos proibiam algumas coisas que eram essenciais, eles não colocavam na cadeia produtiva. Então isso melhorou bem porque nós harmonizamos as ações. Aliás, fizemos isso até com os países vizinhos. Eu chamei uma reunião dos meus pares aí da agricultura no Hemisfério Sul, fizemos uma reunião muito boa, fizemos um documento entre os países vizinhos aqui, Chile e Peru também, para que a gente harmonizasse essas ações de trânsito. Bom, mas onde afeta a agricultura? Primeiro, nós temos aí os pequenos produtores de hortifruti grangeiros. Esses são os mais afetados, não na produção, por enquanto, mas na venda, né? Então, a demanda que caiu, hotéis, bares, restaurantes fechados, as pessoas em casa compram verduras, mas com esse isolamento a gente acaba saindo menos de casa, né? Então está tendo um problema de demanda, está tendo, vamos dizer, uma oferta maior e tem tido desperdício. Nós estamos aí para lançar entre hoje e segunda-feira uma medida para ajudar esses pequenos produtores e ver se a gente desloca também um pouco desse excedente aí para suprir hotéis, hospitais no interior, asilo de velho, enfim, para organizações sociais que possam ajudar, porque a alimentação saudável é um negócio muito importante, principalmente nesse momento que nós vivemos aí dessa pandemia. E nós temos preocupação, eu acho que a soja está indo muito bem, soja tem batido recorde de preço, inclusive pela alta do dólar, né? Então está escoando bem. Às vezes o movimento, os caminhoneiros em regiões que têm mais problemas, que eles não tinham, porque o ministro Tarcísio tem sido incansável nisso, em resolver o problema de restaurante para os caminhoneiros, lugar para eles pátios com segurança para que eles possam estacionar e dormir, banheiro com chuveiro, enfim, borracharia, peça, tudo isso que eles precisam, minimamente tem que ter nas rodovias federais. E a gente tem conversado muito, e aí nós temos feito videoconferências em conjunto, várias, com prefeitos, secretários de transporte, governadores, enfim, onde tem problema para solucionar esse problema de logística, porque isso pode afetar, sim, tanto o abastecimento interno quanto as exportações. Então, por isso que talvez quando eu falei razoavelmente, Cláudio Humberto, porque na minha cabeça tem sempre a preocupação do fluxo. Então, o fluxo é muito importante. Nós temos produção suficiente no Brasil para abastecer a nossa população, os brasileiros perfeitamente, e ainda o excedente. E esse ano nós tivemos uma super safra, de novo, batemos recorde. Então, nosso problema nesse momento não é alimento, é fazer que eles sejam processados e que eles tenham a logística necessária tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Pois é, ministra, e estava pensando aqui enquanto a senhora falava sobre a importância agora da alimentação correta, não é? Durante a pandemia de coronavírus, a quarentena, e está todo mundo cozinhando em casa, né, ministra? Parece que a gente agora está sendo forçado a lembrar do valor e de como é bom, não é? A gente tem um alimento fresco à disposição aqui no nosso país, né, ministra? É verdade, é verdade. Às vezes, tudo que é ruim tem os dois lados, né? Nem sempre é só o lado ruim, tem também o lado bom. Eu acho que nós vamos sair dessa pandemia que vai trazer sérios problemas para o mundo, né? Eu acho que o mundo será outro depois que nós superarmos essa pandemia. Nós vamos pensar, enfim, eu acho que muita coisa vai mudar daqui para frente. Agora, eu quero deixar aqui um desafio e dizer que o agronegócio brasileiro, ele continua sendo o motor da nossa economia
e talvez seja o primeiro, talvez não, eu posso até afirmar com certeza, que será um dos primeiros segmentos que depois desse movimento todo aí vai decolar. Por quê? Porque nós temos terra suficiente, nós temos água, nós temos agricultores que usam tecnologia, né? A nossa agricultura é sustentável, porque agora nós esquecemos lá do passado, mas nós temos que dizer isso, a nossa agricultura é altamente sustentável, e nós temos tudo para produzir muito mais para alimentar o mundo, que vai ter problema. O Brasil talvez será um dos poucos países que no abastecimento interno e no seu excedente poderá ajudar o mundo. A Europa tem uma janela de plantio muito pequena, porque o inverno deles é muito rigoroso. Eles estão acabando o inverno agora, entram no verão, mas o tempo que demorar essa pandemia pode atrapalhar muito o período de plantio deles. Então, o Brasil pode estar preparado para também ser, nesse momento seguinte aí à pandemia, a ser um dos supridores de alimentos do mundo, mais ainda do que nós somos, porque alguns países com certeza terão mais problemas. A gente vem sentindo isso pelo que a gente vem recebendo no Ministério da Agricultura, de demanda por certificados, países que não abriam para o Brasil, enfim, que usavam aí a parte sanitária para deixar o Brasil meio preso nas suas exportações. Hoje tem muitos países nos procurando já, querendo caminhar mais rapidamente com esses documentos e estar preparado para, se precisar, enfim, importar produtos da agricultura brasileira. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falando com a gente ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, hein, ministra, pelas palavras, pela conversa. Até uma próxima vez. Muito obrigado, um bom dia aí a todos vocês, que Deus nos proteja a todos.